sejam bem-vindos ao episódio número 42 do Brazilian Expat Podcast. Nesse episódio, eu entrevisto a minha aluna, Andressa Grillo, que fez parte do programa de mentoria WAR e hoje está expatriada na Espanha, trabalhando para uma empresa multinacional na área de comunicação. Agora, a Andressa é uma profissional de comunicação. A primeira coisa que me veio à cabeça quando ela aplicou para ingressar no meu programa foi: por que alguém vai contratar uma brasileira para liderar a parte de comunicação, principalmente em inglês? Essa resposta você vai ter durante esse episódio, que vai abrir muitas portas para que você entenda que mesmo as áreas que a gente não imagina que são possíveis para expatriação, existe um caminho. Aproveita o episódio. See you there. Que você estava sendo convidada para as entrevistas, mas você não estava passando. Por quê? Então, depois eu fui entender, durante a mentoria, que a gente tem uma história que a gente vai contando no CV, na cover letter, no LinkedIn, e a maneira como a gente se prepara também para participar das entrevistas, para cada etapa da entrevista, né? Porque a screening é uma entrevista, quando a gente... E aí, ao longo dos bootcamps, eu fui entendendo também como eu deveria me preparar e participar, e foi interessante isso, porque eu entrei em novembro, né? Então, novembro de 24, e aí, ok, estruturei ali, mudei meu LinkedIn, mudei tudo, saí do meu emprego em dezembro, e eu falei, agora vai. Agora. E me preparei para ficar 2025 o ano inteiro, sem precisar trabalhar. Assim, com o meu único trabalho, o objetivo era procurar trabalho fora do Brasil. E até tinha meio plano A, B e C. Assim, o plano A era, vou procurar vaga em comunicação, se não der, vou fazer um doutorado, se não der, vou. E me estruturei isso no mês de dezembro, comecei a aplicar para as vagas em dezembro já. Então, entrei em novembro, já comecei em dezembro. E, Vini, foi um negócio, assim, absurdo. Eu comecei a fazer entrevista toda semana. Every fucking week. Caramba. E mais de uma, às vezes. E eu ia meio, tipo... Tinha vaga que eu tinha certeza que não ia dar certo. Porque, às vezes, por exemplo, eu pedia, sei lá, experiência com jornalistas da área de gastronomia. Eu não tenho. Eu tenho experiência com jornalista, não com da área de gastronomia. Mas me chamaram para entrevista, eu ia. E aí eu fui entendendo, assim, essa história do storytelling, como que a gente vai contando tudo isso, participando das entrevistas, como essa forma de me preparar. E aí até que em fevereiro me chamaram. E como você disse, assim, né, a gente não tem um país-alvo. Eu tinha para mim, tipo, a porta que abriu, vou entrar. Legal. E aí fui na Espanha, legal, no estado de Astúrias, eu nunca tinha me chamado a atenção, esse estado e tudo mais. Fui trabalhar em uma startup, e aí, ok, assim, eu quero detalhes, eu gosto dos detalhes, Ó, vamos, uma coisa, ó, ó que engraçado, falando de Espanha. A primeira vez que eu fui para Espanha, eu fui para Espanha e aí eu fiquei um tempinho na casa de uma amiga minha, na época, ali no sul da Espanha, ali do lado de Málaga, uma cidade que chama Benajárafe. E aí eu tinha 2 semanas, e aí eu falei, você quer saber? Pô, eu comecei a ler um livro. Comecei a ler O Alquimista, de Paulo Coelho. Que eu comecei... Entendeu? Aí eu comecei a ler O Alquimista e nem sabia que se passava, né, naquela região da Andalucia. E eu falei, eu vou para Marrocos. Eu tô aqui, vou pegar a balsa ali em Tarifa, né, onde o livro começa, e eu vou lá para Marrocos. Fui pro deserto, tem uma história inteira sobre tudo isso. Mas por que eu tô falando isso? No livro, tem uma parada, que tem uma passagem do livro que fala assim, uma pessoa que entra no deserto, que eles fazem a travessia, né? Uma pessoa que entra no deserto, que vai fazer a travessia do deserto, ela não pode voltar. Quem entra numa caravana para ir para um lugar específico do deserto, não existe voltar. É aquilo, cara. É aquilo. Existe plano A, plano B, plano C para chegar no destino final. Quando você me falou que você ia dedicar 1 ano para isso, se preparou para esse ano, e você sabia que ou você ia sair do Brasil para trabalhar na sua área, ou você ia fazer um doutorado, ou você ia fazer outra coisa, eu acho que o compromisso de você não voltar para a estaca zero, isso eu tô vendo, assim, eu tô me tornando um cientista da carreira internacional, né? Dos 145 guerreiros do OR que passaram pelo nosso programa, é uma coisa muito presente em todos vocês. Quando você seta essa decisão, que, cara, não tem como voltar, sabe? É pra frente e vai ser plano A, plano B, plano C.
Mas muita gente pensa que essa questão de que eu vou setar a parada e eu vou chegar lá, e só tem plano A, isso que faz com que as pessoas desistam muito fácil do processo, porque aí você vai colocar aquela força extrema não, eu tenho que ir para esse país, para essa vaga. E aí vai dando errado, aí o pessoal confunde insistência com persistência. E eu falo muito para vocês na mentoria, falo, cara, sejam persistentes. Tenham planos diferentes. Se não deu num plano ali, A, vai para o plano B. Se não deu no plano B, você vai para o plano C. Então, eu achei legal que você conseguiu resumir muito do que eu falo, né? Em como você estruturou o seu plano. Tinha o plano A, plano B, plano C, e você estava dedicada, cara, essa rota. E quando isso acontece, né? De novo no Alquimista, né? A gente tem que viver a nossa lenda pessoal. Eu amo esse livro, né? É a sua lenda pessoal, é aquilo que você tem que fazer na sua vida. E quando você coloca essa energia, a parada começa a rodar, eu não sei como, né? Por isso que eu não me impressiono quando você falou, Vini, realmente peguei, eu fiz entrevista toda semana. Isso não acontecia antes. Mas e aí? Aí você começou a fazer essas entrevistas, aí você conseguiu que fizesse sentido para uma startup. Porque eu tô te falando isso porque eu lembro que numa das mentorias que você fez uma pergunta, falou, cara, tô aqui procurando, e eu lembro que eu mencionei, falei, olha, talvez startup vai ser mais prático do que uma grande empresa, porque startup precisa de profissionais de comunicação, e eles não vão querer uma profissional que já tem, assim, 20 anos de experiência local. Essa profissional quer trabalhar numa enterprise. Então, talvez seja uma abertura para você. E foi isso. Foi. Eu acho que teve isso que você comentou da startup, e eu tenho uma característica como profissional que eu sou mais generalista do que especialista, né? Então, eu consigo sentar em diferentes cadeiras e gerenciar, por exemplo, uma estratégia global de comunicação sem a especificidade que um especialista traria, né? Mas com com um espectro mais amplo. E era justamente o que a startup precisava, né? Era uma coisa de estruturar o plano de comunicação, como que a gente vai, desde a comunicação com o acionista até esse desenvolvimento da comunicação interna, que ferramentas a gente tem, como que a gente se organiza. Então, eu acho que tem esse olhar também para a sua carreira, que tipo de profissional você é, né? Porque eu poderia, por exemplo, ter escolhido focar, sei lá, vou fazer só comunicação com jornalistas, por exemplo, vou fazer só comunicação com empregados. E, de fato, nessas entrevistas, eu não olhava só essas vagas mais generalistas. Se abrir uma vaga de comunicação com jornalista, eu aplicava também. Se abrir uma vaga de comunicação, por exemplo, com acionistas, eu aplicava. Tinha um currículo especializado e fazia todo o processo. Né? Mas aplicava também. E o que eu percebi foi que essa generalidade e essa versatilidade que o profissional brasileiro tem, isso é uma coisa que aqui no mercado europeu, ela existe muito, pouco, assim, é bem pouco. Então, isso nos diferencia de fato. Aquela síndrome do vira-lata caramelo, aqui devia ser interpretada de uma outra maneira, porque isso é talvez o nosso principal ativo, assim, né? E aí eu fui percebendo, daí essa startup me chamou. Fala para mim um pouco mais, por que você acha que é o nosso principal ativo? Porque eu acho que talvez aqui, por ser um mercado mais antigo, um mercado de trabalho já mais antigo, os profissionais eles vão se especializando em partezinhas do processo. Então, por exemplo, comunicação marketing, né? Que todo dia a ferramenta muda. Então, eu posso ter feito uma especialização para fazer ads para o LinkedIn, e o LinkedIn vai lá e muda alguma coisa. Então, a tendência é o profissional ficar cada vez mais especialista do especialista do especialista, né? E a gente, por estar trabalhando num ambiente, né, a gente brasileiro, um ambiente altamente competitivo, né? Aquela coisa do que quem nunca ouviu, você não quer esse emprego? Pode sair, vai ter 15 esperando, né? Quem nunca ouviu isso? Eu acho que isso cria na gente essa versatilidade. Então, a gente consegue, acho que, navegar com muito mais jogo de cintura, pelo menos das pessoas que eu estou tendo experiência. A gente consegue ter muito mais essa flexibilidade. E isso aqui, às vezes, as pessoas não conseguem nem entender, assim. Então, às vezes, não, mas me falaram para usar essa ferramenta. Aí você fala, mas tá bom, se não dá essa ferramenta, tem aquela ali. E a pessoa fala, nossa,
nem sabia que existia, né? Então, isso é uma coisa que hoje em dia eu vejo como uma característica, assim. Teve muito tempo, por muito tempo eu fiquei pensando que talvez fosse será que eu não devia ser especialista? Será que eu não devia me especializar? E às vezes até especializar, por exemplo, agora com inteligência artificial. Sim. Será que eu não me especializo numa área que ainda vai surgir, ainda vai demandar profissional? Mas na medida em que a gente tem esse jogo de cintura, essa flexibilidade, a gente consegue navegar em diferentes mares e pelo menos ter a noção sabe, como que eu mantenho o timão reto, como que eu, Sim. né, como que eu não me perco aqui, embora tenha tantas adversidades. Agora, uma coisa que eu queria comentar do que você falou dos planos A, B e C, Aham. eu acho, assim, para mim, a direção, ela é mais importante do que a velocidade. E aí, Total. as, Total. as gerações mais novas, elas têm muito essa coisa do tipo, mas que horas que vai acontecer? Vai ser em 1 mês, 2 meses? E às vezes não tem como prever, né? Cada um é dono da sua carreira, cada um sabe a sua oportunidade. E às vezes, quando você diz eu vou, acontece alguma coisa na vida pessoal que te Sim. impede de dar o passo profissional. Então, é um mar de incertezas, né? Mas eu acho que na medida em que você seta a direção, é para lá que eu vou, aí a velocidade, eu tô indo para lá. Se eu vou demorar 1 mês, 2 meses, o deserto a gente não sabe o que vai enfrentar no deserto. Exato, exato. Eu acho que duas coisas, né? É um comentário sobre o vira-lata caramelo. Quando o vira-lata caramelo, ele e ela tem a possibilidade de trabalhar com os que falam que são de raça, né? E aí você tá lá trabalhando com os cachorros de raça, e aí você vê que eles são muito específicos, né? Eles foram muito tratados, foram muito bem cuidados, as missões foram sempre dadas. E uma das coisas que o vira-lata tem é o que a gente chama de resourcefulness. Porque o vira-lata já pegou chuva, já foi machucado, já, sabe, já teve que competir com outros milhares de vira-latas. Então, como a vida ensina muito para o vira-lata, quando ele chega numa outra posição lá em cima, é só quando a gente chega que a gente consegue olhar para trás e falar, cara, que bom que eu passei por tudo isso. Que bom que eu tive que competir com milhares, que eu sei, que eu tô... O brasileiro, cara, ele tem olho nas costas, sabe? A gente tá preparado para qualquer incerteza. We thrive in uncertainty. E quando você começa a ver isso, e o brasileiro, além de tudo isso, né, normalmente nós temos mais anos de experiência que todo mundo, porque todo mundo começa a trabalhar com 18, no mínimo, né? O Carlos Mascarenhas, que passou pelo programa também, ele fala, né? Ele fala, cara, o brasileiro, assim que ele se forma no colegial, ele é desempregado. O brasileiro que se formou no colegial, começou a faculdade e não tem um emprego, é desempregado. Ele não é estudante, né? Aqui, o estudante vai até 25 anos. Você entendeu? Depois dos 25 anos que o cara vai começar a pensar em trabalhar e pegar o primeiro emprego. Então, assim, a gente tem outro preparo. E é interessante a gente trazer isso para as pessoas quando a gente está aqui trabalhando, né, com os melhores do mundo, legal, internacional, que esse preparo ele é muito benéfico para quando a gente chega aqui. E segundo, total de acordo com tudo que você falou em relação à direção. Eu acho que o problema de novo, né? E não é só essa geração. Eu acho que até o pessoal da nossa geração, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, as pessoas querem tudo rápido, querem tudo para amanhã, né? E eu acredito que no quesito carreira internacional, e eu não sei de onde que veio isso, acho que eu vi num sonho. Olha que coisa engraçada. Veio um sonho para mim na umas 3 semanas, me falando ganhar pela segunda vez. Ganhar pela segunda vez. Eu falei, que negócio é esse de ganhar pela segunda vez? E foi uma mensagem que eu fiz numa live minha, que eu falei, cara, o expatriado, ele tem que ganhar pela segunda vez. Que a gente ganha pela primeira no Brasil. Você tá bem, com um bom emprego, já compra sua casa, apartamento, tá todo mundo certo. Agora, para você ganhar pela segunda vez, envolve um outro preparo. Envolve mais um planejamento de longo prazo. Mas o longo prazo não é mais um longo prazo de 15 anos. É um longo prazo de 2, de 3.
né? Então, você se permitir fazer um planejamento a longo prazo como adulto, eu acho difícil. Até para mim é. Quando eu falo, não, vou fazer uma parada agora para 2 anos daqui. É difícil a gente fazer um planejamento a longo prazo. E os poucos que conseguem, a gente ainda é exceção, a regra. Você sabe que tem uma... Bom, eu sou da área de comunicação, né? E aí a gente, hoje em dia, tem acesso a muita coisa né? A gente tem acesso a muita informação. Sim. Então, você começa ou ser impactado por, né, uma propaganda, ou você busca por alguma coisa e aquilo te leva para vários lugares. Mas eu percebo que em poucos lugares a gente consegue transformar essa informação em conhecimento mesmo. E aí você trazer esse conhecimento para a tua vida, aí é um passo. Então, por exemplo, se a gente está falando de entrevista, tem milhares de influenciadores que falam como você se preparar para uma entrevista, como você vai para a pergunta de qual é o seu salário. Tem milhares, tem muita gente falando e muita gente boa e qualificada. Agora, quando você recebe essa pergunta, como você vai responder, aí é totalmente diferente. E aí, como você vai responder essa pergunta, não só naquele momento, mas já pensando na tua carreira, assim, sabe? Porque cada momento é um momento que você não está só jogando o jogo naquele momento, você está jogando o campeonato, que é um campeonato muito mais, né, longo e que você nem sabe quantas fases vão ter no videogame, no campeonato. Sim. Então, eu consegui, eu acho que ter essa perspectiva do longo prazo depois que eu comecei a pensar em carreira e não só no próximo passo, sabe? E aí, quando eu estava na startup, eu cheguei na Fala um startup. pouco sobre o processo de como que foi você... Porque você tinha feito várias entrevistas, não estava passando da primeira fase, e aí você... Não sei se foi um target bem específico para você pensar, cara, startup pode ser o começo. Porque quando a gente faz o planejamento de carreira, parte do planejamento de carreira, quando você vai para uma carreira internacional, para mim é você encontrar o primeiro passo. O primeiro passo que vai ser uma empresa que vai confiar num brasileiro que não tem experiência internacional para ele continuar a progressão de carreira dele, mesmo que seja, às vezes, um role um pouco mais júnior ou numa empresa que não seja tão grande quanto você normalmente era acostumada. Então, isso foi intencional para você? Foi intencional. Eu estava participando de outros processos, estava até um pouco mais avançada em outros processos. O interessante é que até depois teve um recrutador que falou: ah, mas por que? Eu estava te esperando, sabe, mandou aquelas mensagens até parece de despeito, assim, mas estava participando do processo. E eu tinha para mim que era isso, a primeira porta que abriu, eu vou entrar, porque Sim. muitas vezes a gente também não entende, a gente quer julgar o filme por uma fotografia, né? Então, nesse momento, é a porta que abri que eu vou entrar. E a startup, eu fiz 3 entrevistas, né? Teve a etapa do screening, depois eu fui já direto, porque tem uma estrutura mais enxuta, então já fui direto para a entrevista com o gestor e o CEO. E depois eu fiz uma etapa final com o board, e aí fiz entrevista, e aí foi um processo interessante, assim, porque eu fiz entrevista em inglês, em espanhol, e toda aquela complexidade, e tudo muito concentrado, né? Porque a startup tem um ritmo que é um ritmo muito mais rápido. E aí eles me chamaram, e essa rapidez veio também, a gente precisa de você em 15 dias. E eu tava no Brasil, com as minhas coisas lá, sabe? E é isso, tá bom, 15 dias, eu tenho 15 dias para alugar meu apartamento, para vender meu carro, para tipo, eu vou, e eu vou. E eu fui. E foi mais fácil a sua narrativa para uma startup? O match aconteceu? Você acha que o match aconteceu? O que foi diferente, você acha, que essa porta se abriu enquanto tantas outras se fecharam? Acho que eles têm uma coisa assim de, por ter esse ritmo mais acelerado e essa coisa de pivotar, né? Se não dá certo, se Sim. você. Eles têm, né? Fail fast, fail better. Por essa dinâmica do mercado, eu acho que eles também já têm já te dão mais possibilidades sem tanto senão, assim, né? Porque quando você está participando de um processo de uma empresa, mas daí você vai demorar, mas eles vão ponderando muito esse processo, e eu acho que foi isso que aconteceu, por exemplo, nessa outra vaga, que era uma multinacional também, era na Alemanha, mas eu acho que eles estavam ponderando demais, Sim. e aí a startup já vem em um ritmo muito mais, é isso, né? E eles são mais decisivos, decididos. E tem uma característica também, que daí voltando para o vira-lata caramelo,
a gente conversa muito com esse ritmo de startup também, né? É daquela coisa do eu vou tentar. Se não der certo, a gente tenta de novo. Se não der certo, a gente continua tentando, né? A gente não aceita o não como resposta, né? E eu acho que no caso de uma startup, isso é uma das coisas que eles mais valorizam, né? E aí, bom, entrei, né? Cheguei na Espanha. No mesmo dia que eu pisei na Espanha, eu comecei a trabalhar. Foi um negócio Meu meio. Deus. E aí o ritmo começou a acontecer, só que por ser uma startup e ter um quadro muito enxuto, eu comecei assim, eu tinha que construir a estratégia e também executar a estratégia. Eu tinha que, né, aprovar também o texto e ficar discutindo muitas vezes se a posição da vírgula estava certa. E aquilo começou a dar uma... Olhando para a carreira, eu comecei a falar, Sim. será que eu retrocedi? Uhum. Será que eu Sim. voltei? Né? E conversei com eles, né? Disse que acho que demonstrei essa minha não insatisfação, mas essa vai ser sempre assim, deixa eu só entender, né? Eu estou atendendo e tudo Sim. mais. E aí eu percebi com eles assim que talvez nesse momento até de que eles estavam lançando, né, o produto, eles ainda estavam no MVP, então estava num processo muito no começo. Nesse começo, assim, eu estabeleci com eles então que eu ia construir a estratégia de comunicação. E aí, na minha cabeça, eu já comecei a pensar, vou voltar a procurar alguma coisa, o próximo passo. E aí, um processo seletivo que eu comecei em dezembro me chamou. Então, foi muito, sabe, eu precisava estar na Espanha, eu já estava Sim. com a documentação toda pronta, eu já estava com né, residência, já tinha me fixado. Eu terminei o plano de comunicação para a startup, e aí eu mudei de posição de novo. Então, eu já 2 vezes. E por causa do War também, né? Porque eu comecei, o processo seletivo começou em dezembro, né? Sim. E entendendo essa jornada. E aí comecei nessa posição. Hoje eu sou gerente de projeto global da companhia na área de comunicação. E trabalho com um time remoto no Brasil, na Argentina. Eu faço comunicação para a Europa. Então Mas aí eu também acho que trabalha com essas equipes. e eu acho que eu consegui reunir todo esse espectro, essa coisa mais generalista. Uhum. E, e o interessante para mim, né, que eu achava que eu nunca imaginar agronegócios é uma coisa que por que precisa de comunicação para o agro? É Sim. uma coisa parece que tão não sei se é arcaica a palavra, mas sabe, tão longe, pelo menos no meu repertório. E aí, hoje em dia, o que eu faço é articular um pouco a comunicação entre os produtores e os compradores, e o mercado comprador mais restrito né, da commodity que eu vendo é aqui na Europa. Então, essa fluência que a gente tem de navegar em diferentes ecossistemas, eu acho que isso também foi o que me permitiu estar nesse emprego Agora que eu nessa empresa, sim. porque o interessante foi que, assim, a vaga que eu apliquei em dezembro, e eu acho que isso também é uma coisa para quem está pensando, né? Eu não me dizia o não, sabe? Eu olhava a vaga, eu Sim. tinha o requisito, e aí não importa se a vaga está chamando head de comunicação, se está chamando. Essa vaga, por exemplo, era desenvolvimento de mercado. Uhum. Eu olhei e falei, nunca fiz, mas eu posso fazer. E eu apliquei para a vaga. E eu fiz a primeira entrevista, lá em dezembro. Aí ela falou: Você não tem exatamente a experiência que eu quero, mas você está disposta a conversar com a gente sobre outras vagas? Eles mudaram o perfil da vaga por causa da experiência que eu trazia. Você Então, tá eles. brincando. Então, agora você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você acha que você consegue? Consigo? Eu tenho consciência? Não, então beleza. Então, e aí já começou de. Essa vaga, por exemplo, que eu tô hoje, eu nem vi anunciada. Foi porque começou esse relacionamento lá atrás. E aí tem outra Uau. coisa que você fala sempre, que para mim é muito importante, é o relacionamento. E relacionamento, assim, quando você está fazendo uma entrevista, às vezes a gente está ali como um produto, né? A gente quer se vender, a gente quer. Mas na verdade o que a gente precisa, acho que entender, é que são duas pessoas tentando, né, ver se aquilo pode ser benéfico para as duas partes. Se a gente estabelece isso como uma conversa mesmo, uma conversa genuína, claro que a gente não vai entrar numa conversa sem se preparar, não estou Sim. falando isso, né? Mas se a gente sai desse lugar de que você está sujeitado à opinião do outro, que você precisa, por favor, me dê esse emprego, porque disso depende do meu sonho, você entra num lugar muito frágil e vulnerável.
Se você entra no lugar do tipo, eu tô bem, vou ver se essa vaga é benéfica para mim, né? Eu vou ver se isso pode ser legal para mim, se dentro da minha carreira encaixa. Aí aquilo vira uma conversa também, sabe? E vira uma conversa do tipo, eu posso te oferecer isso, eu posso fazer aquilo, o que que você acha disso? E aí foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu comecei essa conversa em dezembro, depois continuou, eu fiz outras etapas, né? Eu acho que eu fiz mais outras 3 etapas nessa Mas vaga, eles gostaram tanto de você que eles mudaram. que eles mudaram o foco da vaga para que você pudesse compor a equipe deles. É. E olha que coisa interessante. Eles precisaram de um pouco de tempo para fazer essas modificações. Mas você passou a mensagem para eles muito clara de que você não ia ficar sentada esperando eles tomarem uma decisão. Você foi para frente. Você mudou. Você foi para a Espanha. Começou a construir uma carreira internacional. E eu acho que isso também é um sinal muito legal para uma empresa de saber que uma pessoa que tomou uma decisão de sair, ela saiu. Ela continua, mesmo não sendo aquela vaga perfeita, maravilhosa que a pessoa vai ter, mas que seja um começo, né? Você começou esse movimento, você não era mais a Andressa que só trabalhou no Brasil no momento que eles te contrataram. Né? Você já era a Andressa com uma experiência internacional depois da primeira conversa. Seu currículo já tinha progredido. Essa parada é uma coisa que eu falo como gestor e que já, assim, eu acho que eu já devo ter completado mais de 600, 700 entrevistas reais, né? Sem contar as nossas simulações. Eu sou muito vulnerável para dizer que eu já errei muito em descrição de vaga. Mas muito. E todos os gestores erram. Toda vaga que é postada, ela é feita por um ser humano. Mas eu vou falar uma parada que eu não sei nem se eu sou permitido falar isso no mundo corporativo, tá? Todo RH, todo mundo corporativo tem templates de vaga. E tem muito gestor que dá copy and paste nesses templates de vaga sem refletir. Sabe esse negócio de 3 anos de experiência com tal coisa, o que é requerimento, o que não é. Então, muitas vezes, isso já aconteceu. Não vou dizer muitas vezes, não. Já aconteceu pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Quando eu fui fazer uma entrevista e eu cometi esse erro, de dar um copy and paste lá que estava tudo muito complicado, estava, né, corrido. E o candidato falou, mas por que 3 anos de experiência? Se essa vaga aqui, eu vejo ela como uma vaga sênior. Você precisa de mais anos de experiência aqui, eu também vejo que você precisa de experiência em XYZ. Eu tô lendo corretamente a vaga, porque eu fiquei muito interessado na vaga, eu tenho mais experiência do que você pede, e eu acho que é isso que você está buscando, não é? E pelo fato do candidato ficar mais preocupado com o challenge que a vaga, né? Eu falo que toda vaga é um problema que alguém quer resolver. Então, se você ficar mais preocupado com, ler os detalhes da vaga, mas qual que é o challenge? Qual que é o underlying challenge que essa vaga precisa resolver? E você souber, no fundo do coração, que você pode endereçar esse challenge, que você tem a experiência correta, por mais que a vaga não tenha tudo isso, que não tenha todos os detalhes lá, vai para a entrevista e vai para uma conversa. Não vai para bater requerimento, sabe? Não vai para falar que não é uma inquisição. Se você não bater o requerimento, acabou, né? E essa ideia de ir para uma conversa, de você não chegar lá tentando provar que você é ou que você não tira assim um caminhão, né, das suas costas. Super. E eu vi já diversas vezes algumas pessoas. Eu não sei se você lembra da Nalva. Não, ela entrou lá atrás, em 2021. E a Nalva, ela teve um processo que ela foi muito mal na entrevista. Ela tentou se vender. Ela fez uma entrevista com a Zurich Insurance, lá na Polônia. Só que o gestor gostou dela. Não sei por quê. O gestor da vaga gostou dela. E a Nalva mandou uma mensagem pro gestor falando, cara, desculpa, velho. A entrevista foi uma catástrofe. Eu sei que a gente clicou do lado pessoal, você parece um cara legal, mas vamos manter contato. Deu 4 meses. Ele mandou mensagem para ela e falou, se prepara pra vaga. Se prepara direito agora. Se prepara aí, que vai abrir de novo.
Abriu a vaga, ela foi contratada. Por que aconteceu isso? Quem contrata não é a Meta, não é a Amazon, não é a Google, não é a pessoa, cara. E quanto mais a gente humanizar esse processo, ainda mais você, né, da área de comunicação, você sabe o quão importante é a gente se preparar para transmitir quem a gente realmente é. Eu acho que uma das coisas que mais me faz estar aqui com você hoje, né, fazendo podcast e também liderando o programa de mentoria, é que eu sou apaixonado também por comunicação. Mas eu sou apaixonado pela comunicação honesta, orgânica, né? Quem me conhece fora aqui do dia a dia, graças a Deus, eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho que tornar uma caricatura para eu estar aqui né, fazendo um podcast. E isso é o mesmo também que eu acho, né, para entrevistas. De você ser você. Não precisa encarnar uma caricatura, não precisa ser a pessoa que aquela empresa quer contratar. Porque o problema é que quem você vende aqui. Então, a gente tem pouco tempo, mas eu queria muito falar sobre isso. Você é de comunicação, antes da gente ir para o final. Eu estou muito preocupado com AI. Muito preocupado. Porque eu acho que AI é muito bom para a gente, né, que já está aí, né, passou dos 40, tá chegando lá. A gente já teve uma carreira antes de AI. Uhum. A gente sabe o quão difícil é e quanto tempo demora para estruturar um e-mail assim, bom, para um e-mail para um VP. É difícil pra caramba, né? Você passa horas ali estruturando um e-mail. A gente sabe o quão difícil é estruturar um currículo nas nossas palavras, estruturar um LinkedIn nas nossas palavras. E a gente sabe fazer isso, a gente tem um skill. Com AI, a gente treina o AI para ser que nem a gente, né? E aí o AI faz aquilo pra gente, mas a gente consegue se vender através desse skill. Só que hoje, o que está acontecendo? Um brasileiro que nunca trabalhou em inglês, que não tem experiência no inglês, dá um prompt no chat GPT e fala, traduza o meu LinkedIn inteiro, faça uma cover letter para mim e eu vou aplicar para uma vaga. Minhas amigas recrutadoras nunca receberam tantos currículos e cover letters e LinkedIns feitos por AI, e eles são convidados para entrevista. E isso está impactando muito a gente em carreira internacional, porque as pessoas que estão chegando nessas entrevistas, elas chegaram porque o AI fez tudo para elas. Não são elas. Como que você vê, né, como um profissional de comunicação, né, com foco em carreira internacional agora, como que as pessoas podem se preparar usando AI, mas preservando quem elas são? Eu acho que tem uma relação também quando a gente falou da velocidade é mais importante do que a direção é mais importante do que a velocidade, porque muita gente tem esse mindset de eu quero uma solução rápida, eu quero uma solução fácil, eu quero chegar lá de uma maneira, né, com menos dor. Sim. E eu acho que não existe menos dor, existe sim mais estratégia, né? E, por exemplo, ainda que seja uma conversa fácil, ninguém chega despreparado no jogo, sabe? Por mais que você olhe, sei lá, um jogador, já que a gente tá falando, né, de jogo, você olha um jogador e o cara joga fácil, joga lindo, mas não é só ele se preparou, sabe? Tem treinamento, tem exercício, e aí, quando a gente olha hoje em dia AI e tudo mais, a gente espera, por exemplo, que faça pra gente coisas que a gente não tem a estratégia, não tem o preparo, não tem e aquilo tira a gente um pouco, tira a referência, sabe? Tira o como fazer. Então, na hora que você senta na frente do recrutador, você não vai saber falar igual a AI está falando, né? E eu aluguei, para vir aqui para Barcelona agora, eu aluguei um carro Tesla, e aí não tem muitos postos de abastecimento, por mais que a infraestrutura é super legal e tal. Faltam postos de abastecimento. E aí você, por mais que veja na aplicação, você chega lá e tem o tempo que você precisa abastecer, tem toda a dinâmica, e você acha que vai ser fácil, vai só ligar na tomada e o carro vai carregar. Você não conta com essa dificuldade do sistema, que é inerente a tudo, né? De repente choveu, tomou um raio, o negócio não está mais funcionando, tudo mais. E aí, nessa hora, você vê que não é a tecnologia, não resolve tudo, assim. Tem a versatilidade da pessoa que está por trás, que vai saber calcular, que
tá caindo demais a eletricidade, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso fazer alguma coisa, em que momento eu preciso reagir para que aquilo não aconteça, eu não fique na estrada. Então, o que eu vejo a AI hoje como uma ferramenta muito poderosa, mas sem estratégia, sem uma pessoa com inteligência por trás do processo, ela vai ser só um avião que eu não vou saber decolar, eu não vou saber pilotar. Então, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar essas skills humanas e essa versatilidade que o profissional tem, para que a gente consiga usar essa ferramenta no potencial que ela pode entregar para a gente, coisas que ela pode entregar. Porque a gente pode usar ela para fazer um prompt, para fazer um CV, ou você pode usar para fazer uma estratégia de comunicação que me ajude a fazer uma reputação de uma empresa e aí para manter essa reputação. Então, você tá usando para que finalidade e como que você está preparado para operar aquele sistema. É um pouco Animal. isso. Animal. A gente tem pouco tempo. Eu ficaria aqui para mais 1 hora, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, como, de novo, né, eu fiquei muito, muito impressionado com quão rápido, né, foi o seu processo. Obviamente, você já estava nesse processo faz mais de 1 ano. Eu gostei muito de ver que você pegou muito da mentoria, o fato do longo prazo, da gente olhar para o longo prazo. Não é encontrar um emprego internacional, é construir uma carreira internacional e com planos, né, A, B e C. Mas que mensagem você colocaria em menos de 1 minuto para a Andressa, que estava lá atrás, que estava naquele momento de, cara, eu tô chegando nessas entrevistas, mas não tô passando, tá difícil, eu sou uma profissional de comunicação, será que realmente tem campo aí fora? O que você entregaria para ela em 1 minuto? Opa! Depois, eu vou ter a reunião começando daqui 2 minutos. Depois do que você passou. Eu acho que é olhar com generosidade para a tua experiência, assim. E não importa qual seja a tua experiência, né? Eu só vendi picolé na praia. Olha com generosidade para a tua experiência e a partir da tua experiência para onde que você pode caminhar, sabe? Então, a partir de quem você é, para onde você pode ir. Porque a gente fica olhando para fora, para o outro, para a solução fácil, mas olha para você, para a tua história e a partir disso, para onde eu posso chegar. Acho que... Parece simples, né? Parece simples, mas não é. Animal. Eu acho que a gente dominar a nossa narrativa, assim, dominar, não é gostar da narrativa, não é curtir a narrativa, é dominar a sua narrativa, entender seus superpoderes, né? Entender que a partir dos seus superpoderes vão ter outros lugares que vão buscar por esses superpoderes, mesmo se não existia outra pessoa que veio antes de você. Então, você continua sendo a pioneira na área de comunicação dentro do nosso programa. Você foi a primeira profissional dessa área a passar a entrevista. Eu acho que, além de tudo que eu falei, muitas pessoas, e eu sou sempre 100% honest, eu falei para você, quando você ingressou no programa, que você ia ser a primeira. E que eu não havia mentorado alguém da área de comunicação e que, obviamente, eu acreditava, mas que ia ser difícil e vamos trabalhar junto. E ver que você conseguiu, nesse curto período de tempo, não só se expatriar, mas conseguir a segunda expatriação em menos de 1 ano, eu tenho certeza que vai ser inspiração para muita gente que está nesse processo. A ideia do podcast foi trazer essas histórias de pessoas que não estavam somente comprometidas com uma carreira internacional, mas que queriam também ser pioneiras. Eu acredito muito nos pioneiros. Então, parabéns por estar onde você está hoje. A gente continua em contato e vem me visitar aqui em Amsterdã, hein? Eu vou. Estamos aqui no mesmo continente. Tá bom? Obrigada, Vini. Obrigada por tudo. Muito obrigado, tá? Até mais. Se cuida, até a próxima e deixa eu ir para minha reunião que eu já estou atrasado.